Então, pessoalzinho, nesse vídeo agora eu vou falar um pouquinho sobre a divisão de números inteiros. Vamos lá. Se você entendeu a multiplicação de números inteiros, você não vai ter dificuldade com a divisão. Por quê? Porque as regras da multiplicação é igual às regras da divisão. Então, aquelas regrinhas lá vão se manter na divisão. Ou seja, sinais iguais vai dar sempre positivo, sinais diferentes vai dar sempre negativo. Mas antes disso, vamos retomar alguns conceitos aqui. Vamos dar uma revisãozinha. Quando você aprendeu a fazer divisão, lá no primeiro, segundo ano, você viu o seguinte, né? Quando você faz 16 dividido por 8, o que você quer saber? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 16? Ele cabe duas vezes, então 16 dividido por 8, isso aqui dá 2. Até aí, tudo bem, sem novidades, né? Só que esses elementos, eles têm nomes. Vamos ver quais são os nomes desses elementos aqui. Vamos ver se você lembraria, tá? O 16, a gente chama ele de dividendo. Então, 16 é o nosso dividendo. O 2, vou começar pelo 8. O 8 é o nosso divisor. Divisor é aquele que divide, né? Por isso o nome de divisor. Então, o 8 é o divisor. Tá? O 2 é o resultado. O resultado a gente chama de quociente. Então, aqui é o nosso quociente. Ok? Então, nesse caso, a gente fala que a conta, a divisão ela é exata, porque deu o resto zero, né? A gente conseguiu dividir o 16 pelo 8, o resultado deu 2. Lembrando que a divisão ela pode ser representada também por dois pontinhos, né? 16 dividido por 8 é igual a 2, ou então por na forma de fração. A gente viu que uma fração ela é uma divisão, né? É um dos significados para a fração. Então, nesse caso, o dividendo vai em cima e o divisor vai embaixo. Então, isso aqui significa 16 dividido por 8. 16 dividido por 8, 2. Beleza? E tem uma relação importante aqui, pessoal. O que acontece quando você pega o seu resultado, ou seja, o quociente, e multiplica pelo divisor? Você vai obter o seu dividendo. Essa relação é importante para vocês entenderem a regrinha de sinal. Então, quando você pega o seu quociente, que é 2, multiplica pelo seu divisor, você vai obter como resposta o seu dividendo. Tá? Isso acontece porque a divisão ela é inversa da multiplicação. Tá? Então, aqui eu fiz somente a operação inversa. 2 vezes 8 tem que dar 16. Se fosse aqui, ó, nessa notação, 16 dividido por 8, você pega a sua resposta, vendo? Multiplica ela pelo 8, que é o divisor, e o resultado seria o 16. Como é que ficaria aqui? Ó? Você pega esse número aqui, que é 8, passa ele multiplicando o 2, né? 8 vezes 2 daria o 16, beleza? Então, mais um exemplo aqui, tá? Quando eu faço 50 dividido por 2, igual a 25, tá? O 50 é o meu dividendo, o número que eu quero dividir. O 2 é aquele que divide, então ele é o divisor. E 25 é o resultado, que a gente chama de quociente. O que a gente pode concluir daí, que a gente acabou de ver? Quando você pega o seu resultado e multiplica pelo seu divisor, você vai obter o seu dividendo, certo? Então aqui a gente teria 2 vezes 25 igual a 50. Belezinha? Vamos ver agora aqui por que as regras da divisão são as mesmas da multiplicação. Tá? Bom, quando eu dividir dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Quando eu dividir um positivo por um negativo, o resultado vai ser um número negativo, certo? Deixa eu aproximar aqui. Quando você pegar um negativo e dividir por um positivo, o resultado vai ser negativo. E quando eu pegar um negativo dividido por um negativo, o resultado vai ser positivo. Tá? Então,
Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, esses dois do meio aqui, vai dar negativo. Vamos entender com um exemplo, tá? Bom, essa primeira aqui é a divisão que vocês estão acostumados a fazer, né? Só não era colocado o sinal de mais. Mas 50 dividido por 2 vai dar 25, né? Positivo, a gente já sabe disso. Observe. Então o resultado aqui vai ser mais 25. Observe que aquela relação continua válida. Ó, se você fazer mais 2 vezes mais 25, ó, quando você multiplica, tá? Você obtém quem? O mais 50. Ok? Agora vamos pensar com algumas mudanças nos sinais aqui. Ó. Os dois agora são negativos. O que vai acontecer? Bom, esquece um pouquinho o sinal, vamos dar o resultado. Né? Eu sei que 50 dividido por 2, eu sei que o resultado é 25. Mas vamos pensar agora se esse 25 vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Bom, se eu pegar o resultado e multiplicar pelo menos 2, o resultado tem que ser menos 50. Então, esse sinal aqui, pessoal, ele só pode ser positivo. Por quê? Porque quando você multiplica esses dois, ó, você vai fazer a regrinha de sinal, ó, da multiplicação. Mais com menos, dá menos. Então, esse resultado só pode ser positivo. Isso daqui valida a nossa regrinha daqui da divisão, que um número negativo dividido por outro negativo tem que dar um positivo, ok? Aqui, ó, 50 dividido por menos 2. Eu sei que o resultado é 25, mas será que esse 25 é positivo ou negativo? É o mesmo raciocínio do anterior, olha. O que acontece? Eu vou ter que multiplicar o resultado por menos 2. E o resultado tem que ser positivo. Então, obrigatoriamente, esse resultado aqui tem que ser negativo, tá? Menos 2 vezes menos 25 vai dar o mais 50, né? Pela multiplicação aqui, que é o inverso da divisão, tá? Então, por isso que a resposta tem que ser negativa, tá bom? Isso aqui valida essa propriedade, né? Positivo dividido por negativo. Então, positivo dividido por negativo dá um número negativo. E por último, né? Menos 50 dividido por mais 2. Resultado é 25. Positivo ou negativo? Como a multiplicação do resultado pelo divisor tem que dar o dividendo, e o dividendo é negativo, então esse número só pode ser negativo, tá? Se você fizer a operação inversa, ó, menos 25 vezes o mais 2, ó, menos com mais, dá menos, ok? Então o que a gente conclui disso? Que na divisão de um negativo por um positivo, o resultado é negativo. E aí ficam validadas essas regrinhas aqui, tá bom? Dois sinais iguais, positivo, dois sinais diferentes tem que dar negativo, ok? Então aqui um resumão, tá? Então as duas regrinhas elas são iguais, tanto para multiplicação quanto para divisão, tá bom? Então, ó, na multiplicação, ó, iguais dá positivo, tá vendo? Ó, mais com mais, menos com menos. Diferentes dá negativo. Na divisão é a mesma coisa. Certo? 2 iguais dá positivo, 2 iguais dá positivo e 2 diferentes dá negativo, ok? Foi essa a conclusão que nós chegamos. Sinais iguais vai dar positivo e sinais diferentes vai dar negativo, ok? Terminamos aqui, pessoal, essa parte. Eu sugiro a vocês que, se tiver dúvida, né, revejam as aulas aí, tentem entender esse assunto. Ele não é difícil, mas ele é muito importante, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e bom estudo a todos.